paz do Senhor, igreja, amém? Amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor aí? Aperta a mão do teu irmão, salve do teu irmão aí. Fala com o teu irmão aí, gente. Meu Deus, fala. Que bom te ver aí, rapaz. Venha sempre, venha todo domingo. Aleluia, glória a Deus. Povo que vai, tem alguém que vai morar no céu aí? Tem alguém que vai morar no céu aí? Um pouquinho mais de chão aqui, ou deixa eu virar aqui um pouquinho. Amém. Abra sua Bíblia no livro São Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso número 15. Aleluia. Irmãos, hoje nós vamos aprender um pouco a identificar. O tema da mensagem é identificando falsos profetas. Nós estamos vivendo um tempo onde tem muita bagunça escatológica, muita bagunça filosófica, doutrinas erradas, bagunça teológica, e muitos falsos profetas, falsos homens de Deus, falsos cristos têm se levantado. Porque se você crê que Jesus está voltando, alguém crê? Estamos perto da volta do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo nos alertou que perto da sua vinda, da sua volta, muitos falsos profetas, falsos cristos viriam em nome dele. Depois a gente vai ler, está lá em Mateus, verso 24. Mas vamos ler primeiramente aqui Mateus 7, todos acharam? 15. Vai dizer assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. A tua tradução está devoradores. Vamos ler aqui todos juntos por uma mesma tradução aqui, ó. Acautelai-vos, porém, dos falsos que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, graças te damos porque estamos diante da tua igreja, Senhor, para ministrar a tua palavra. Fala aos nossos corações, que teu Espírito Santo tenha liberdade de agir no nosso meio. Repreendemos agora toda a potestade, Senhor, todo principado que tenta impedir, Senhor, as pessoas, nossos irmãos, de ouvir, de meditar, de receber a tua palavra, a revelação, Senhor, através do teu Espírito Santo. Sai em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus está falando em Mateus 7, já no finalzinho do Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa no capítulo 5 e se estende até o final do capítulo 7. E Jesus pregou sobre várias coisas. Jesus começou pregando sobre a bem-aventurança, falou de sermos sal, de sermos luz, falou sobre a oração, o jejum. E aqui no final, depois de tudo que ele falou, ele começa a descrever um cenário. E a primeira coisa que ele fala aqui, nesse verso aqui, é acautelai-vos. Ou seja, tomem cuidado dos falsos profetas. Cuidado. Porque certamente virá falsos profetas. Certamente virão homens falando em nome do Senhor. E Jesus está alertando, cuidado, porque vocês ouviram o que eu falei. Depois de ter falado isso, Jesus está no Sermão do Monte e esse texto faz conexão com a porta larga e a porta estreita.
Porque os falsos profetas, os falsos homens de Deus, eles atuam na porta larga. Eles querem levar as ovelhas pela porta larga. Mas Jesus diz que apertado é o caminho que conduz à salvação. Então, cuidado. Jesus fala antes, tem os fariseus, o fermento dos fariseus. Jesus fala da porta larga. Em seguida, Jesus continua falando, e um pouquinho mais depois, no final do capítulo 7, ele vai falar da casa firmada na rocha e da casa que foi edificada na areia. Tudo isso para o quê? Orientar o povo. Fiquem na minha palavra. Olha o que ele diz no verso de número 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E nós sabemos que a rocha é Jesus. A palavra de Deus é rocha. Então, Jesus está dando um pano de fundo, amarrando toda a sua doutrina, a sua mensagem. Porque viriam falsos profetas, falsos homens de Deus, que iriam distorcer as Sagradas Escrituras, ou queria apresentar a Escritura de uma maneira onde a porta seria larga. Mas Jesus diz que entrai pela porta estreita. Amém? Então, identificando falsos profetas, eu separei algumas coisas aqui para a gente meditar. Como identificar falsos profetas? Amém? Irmãos, está cheio de falso profeta por aí. Homem falando que Deus não mandou falar. Na internet está cheio de homens falando, são falsos profetas, falsos homens de Deus. Vamos lá. Número 1, como vamos identificar? São lobos devoradores disfarçados de ovelha. Primeira coisa, um falso profeta, ele é um lobo devorador disfarçado de ovelha. Jesus fala isso no próprio verso 15. Em Atos também, Atos 20, 29, pode abrir aí Atos na tela. Se você quiser anotar depois, pode ir anotando ou pegar no vídeo aí depois. Nós vamos citar vários textos aqui, tá? Atos 20, 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando. Então Jesus falou de lobos, o apóstolo Paulo também falou de lobos. Lobos vorazes, devoradores, que iriam devorar o rebanho. Irmãos, essa expressão devorar o rebanho, naquele tempo era muito comum você falar de ovelhas, de rebanho, de lobos, porque eram a atividade de trabalho deles. Muitos eram pastores em Israel, ali nas redondezas. Eles cultivavam rebanhos de cabra, de ovelhas, de camelos, de vaca. E aqui ele usa a figura da ovelha, porque a figura da ovelha é figura de um servo de Deus, de um irmão, de um homem, de um lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então, por isso que ele usa a figura da ovelha. Poderia usar outras figuras, mas ele usa a figura da ovelha, porque nós somos ovelha do seu rebanho. Amém? Então ele usa a figura da ovelha. Agora ele diz que esses falsos profetas são como lobos devoradores, mas eles estão disfarçados de ovelha. Preste atenção. O que é um lobo disfarçado de ovelha? O lobo disfarçado de ovelha é aquele que parece uma ovelha, mas não é ovelha. Ele se veste como ovelha. Blusa até aqui, sei lá, terno, gravata.
Ele imposta a voz como ovelha, ele faz mé. Ele até faz. Ele tenta imitar a ovelha, porque ele é um lobo. É? Irmãos, tem gente que fala em línguas, pula, roda, mas é demônio puro. É demônio puro. Tem gente que se parece com ovelha, mas é carnalidade pura. Cantar, falar da palavra, servir, expressar os dons espirituais, nada disso é confirmação de que você é ou não é uma ovelha. Porque tudo isso pode ser teatro, tudo isso pode ser fraudado, tudo isso pode ser fantasia. A árvore, Jesus fala no mesmo texto, se conhece pelos frutos. Então, pode vir alguém aqui, irmão, plantar bananeira, falar o que for. Não estou dizendo que não, Deus não faça, irmão. Pelo amor de Deus, entenda certo. Mas pode vir alguém aqui em qualquer lugar e falar em línguas, profetizar, falar várias coisas e não ser homem e mulher de Deus. Porque ele está tentando o quê? Se disfarçar de ovelha. A fim de quê? Devorar a ovelha. O que é devorar? Arrancar algum proveito da ovelha. Trazendo para os nossos dias, ou transliterando a metáfora que Jesus usou, o que é devorar a ovelha? Por exemplo, o presbítero José Carlos é uma ovelha. Vamos dizer que eu sou um falso profeta. O que seria devorar a ovelha? Bom, eu sou canibal? Não sou canibal, né? Então não é isso. Jesus não está falando que eu vou morder o presbítero José Carlos, não. O que ele pode me oferecer que eu vou arrancar dele, vou matar, vou usurpar? Sua vida, suas finanças, seus recursos. Então, o lobo devorador, ele quer usurpar a ovelha. Ele só quer arrancar da ovelha. Ele só quer consumir a ovelha, mais nada. Jesus fala em João 10, que ele é o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário veio ver fugir o lobo, ou seja, aquele que cuida do rebanho por dinheiro, ou aquele que, o lobo também simboliza Satanás, quando ele vê o lobo, ele mete o pé, porque ele não tem cuidado das ovelhas, ele está ali por dinheiro. Então o lobo tanto é um símbolo de um falso profeta, como de próprio Satanás, que quer devorar. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. São qualidades de Satanás. Amém? Mas Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. Aleluia! Então, cuidado, irmãos. Nós vamos ver aqui como nós vamos discernir. Primeira coisa, eles vêm disfarçados de lobo, eles vêm disfarçados de ovelha, mas são lobo devoradores. Então, cuidado quando você vê ministros, homens, querendo devorar o rebanho. Isso é uma característica de quem é falso profeta. Pessoas, homens de Deus, que usam o nome de Deus só para arrancar do povo, só para usufruir daquilo que a ovelha tem a oferecer. Amém? Então vamos lá, lemos aqui Atos 20. Segundo, como identificar falsos profetas? Gostam de glorificação pessoal. Amém? Então um falso profeta, um falso homem de Deus, ele faz as coisas, ele prega, ele canta, porque, irmãos, Satanás não tem problema em falar da Bíblia, Satanás não tem problema de cantar, porque o intuito dele é levar as pessoas em engano. E até a Bíblia, se não for usada corretamente, vai levar as pessoas para o engano, para a heresia. Jesus citou as Escrituras,
melhor, Satanás citou o quê? As Escrituras para Jesus, tentando persuadir Jesus. Olha só como Satanás é astuto, falacioso, mentiroso, porque ele omite uma verdade de um todo para construir uma doutrina ou um argumento em cima de um ponto. Olha como Satanás é. Então, eles gostam, esses falsos profetas, eles gostam de glorificação pessoal. Então, quando você vê uma pessoa se gloriando muito, irmãos, ou está na carne, ou é literalmente um falso profeta. Ou ainda é um menino na fé, porque pode acontecer de alguém estar caminhando, começando a caminhar, né? Como os discípulos, quando expulsaram o demônio, vieram todos felizes. Nós estamos expulsando demônio, nós estamos expulsando demônio. Aí Jesus, para. Se alegrem por ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Se alegra pelo que vocês estão fazendo. Não. É ficar glorificação. Para com isso. Aí outras vezes eles vieram murros, porque não conseguiram expulsar demônio. Então, veja só, pessoas que começam a glorificar, lógico, os discípulos ali eram meninos da fé, ainda estavam aprendendo, caminhando com Jesus. Mas falsos profetas, falsos homens de Deus, eles gostam de usar o nome de Deus para se gloriar. Você vai ver se eu sou homem de Deus ou não sou, irmão. Você vai ver, eu sou homem de Deus ou não sou? Porque eles gostam de afirmar uma coisa que eles não são. Se eu preciso afirmar uma coisa muitas vezes, é porque eu não sou aquilo que eu afirmo. Estão entendendo? Uma vez, não sei se eu já falei isso aqui, vou falar de novo porque tem muita gente nova. Quando eu comecei no ministério pastoral, havia uma desconfiança na igreja, os mais antigos, né? E até em mim mesmo, eu tenho que fazer alguma coisa para mostrar que eu sou capaz, que eu sou, né, que Deus está me usando, que Deus me chamou, que Deus vai me usar, porque as pessoas precisam ver alguma coisa, né? Eu preciso fazer, eu preciso mostrar. Aí uma vez o Espírito Santo falou, para. Aí ele levou no texto onde Jesus fala, as minhas obras vão testificar de mim. O Espírito Santo falou para mim, só faz, as tuas obras vão testificar. Não precisa de glorificação, não precisa de falar que tu é, de você dizer quem te chamou, quem pôs a mão, quem pôs a mão. A minha palavra em você vai gerar vida, vai gerar testemunho. Para com esse negócio de, eu sou homem, eu fiz, porque eu... Para. Isso aí só traz glória pessoal. Amém? E Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória de Deus é uma, a glória dos homens é outra. Isso aqui também é papo para outra pregação, porque Deus também vai nos revestir de glória, mas é outro assunto. Mas a glória dele, a glória da divindade, a glória de Deus, ele não divide. Então, profetas, homens de Deus que se dizem profeta, homens de Deus, sacerdotes que ficam se autopromovendo, que se autoglorificando, são falsos. Porque eles querem glória. Olha só o que diz agora Mateus 6. Quando, pois, deres esmola, isso no Sermão do Monte, olha só. Não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Hipócritas falsos, amém? Fingido, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Mateus 6:2. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, mano, quando estiver vendo um vídeo no YouTube, está cheio. Porque Deus me usa, irmão. Deus me usa com força. Começar a ouvir glorificação, meu irmão, tira na hora. Tira.
a glória do Senhor Jesus. Se Deus curar, se Deus fizer, se Deus faz, a glória e honra seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém? Então eles gloriam, os fariseus gostavam disso. Eles gostavam de ser vistos, sentavam nas primeiras cadeiras nas sinagogas, eles gostavam de fazer um teatro religioso. Irmãos, ninguém aqui está fazendo teatro religioso, não, irmãos. Amém? Aqui tem homens e mulheres de Deus. Amém? Então, quando você vê alguém com glorificação pessoal, querendo atrair algum tipo de glória, foge. Amém? 3. Como identificar falsos profetas? Negam e minimizam a Cristo. Ou seja, eles negam, porque existem aqueles falsos profetas descarados, mas existem aqueles que são dissimulados, que é o caso onde nós começamos, de Mateus 7,15. Eles são lobo na pele de ovelhas. Então, é difícil, às vezes, você identificar. Você tem que ter discernimento, você tem que ter maturidade espiritual, você tem que ter conhecimento na palavra, porque eles são dissimulados. Os hereges, as seitas, heresias, esses são mais fáceis, porque destoam muito fácil da palavra. Mas aqueles que distorcem a palavra, aqueles que conhecem a palavra, mas que usam para benefício próprio, esses vocês têm que ter mais cuidado ainda, porque eles são dissimulados. Nas entrelinhas, eles vão negando a cruz, eles negam a Cristo, eles vão deixando o testemunho de Jesus de lado e vão pegando uma parte do evangelho, uma boa parte que é agradável, e fazem o seu púlpito em cima desta parte. Amém? Então, olha só o que diz Pedro, capítulo 2 de Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas. Está falando do passado. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão, doutor aqui é que ensina, é que ministra, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesma repentina condenação. Então, negará a obra do Senhor, negará o próprio Cristo. Esses falsos profetas, eles negam a obra do Senhor Jesus. Por isso que você tem que conhecer a obra do Senhor Jesus. Obra do Senhor não é só paz e amor, não, irmão. Ah, paz e amor, Jesus paz e amor. Para. Existe um todo. Existe a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento. Mas os falsos mestres, eles negam a obra do Senhor Jesus. Eles minimizam o evangelho e o reduzem a uma partícula daquilo que eles querem para tirar proveito. Vocês estão entendendo? Amém? Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Eu sei, irmão, que é uma palavra que não é, às vezes, para a gente dar glória a Deus, aleluia, pular, né? Mas é uma palavra que Jesus nos deixou. Então, se Jesus deixou, é importante, é muito importante. Acautelai-vos. Fala para o teu irmão, toma cuidado. Fala para o teu irmão, toma cuidado. Fala, tem muito lobo voraz por aí. Tem muito lobo. Ai, Jesus, misericórdia. Como identificar falsos profetas? 4º ponto. Caráter e conduta reprovável. O caráter deles e a conduta de falsos homens de Deus são reprováveis. Você não pode falar que eu sou homem de Deus se você não anda comigo. Você pode até ouvir alguém falar, aquele fulano é homem de Deus, aquele fulano, amém, o testemunho está dando bom testemunho. Mas só quem pode dizer se eu sou homem de Deus ou não, é quem está andando comigo. É quem está experimentando o meu caráter.
a minha conduta. Então, a gente vai no YouTube, lá, canelinha de fogo está sendo usado. Ia lá, está pregando, está curando, está profetizando. Cuidado, você não conhece. Não vamos duvidar, mas vamos tomar cuidado. Deus faz tudo, mas Satanás também é um imitador, é pai da mentira. Então tem muita gente por aí. Cuidado. Então o caráter tem que ser provado para ser um homem de Deus. Eu conheço o presbítero José Carlos, conheço o caráter da missionária Simone, conheço o caráter do presbítero Diego, diácono Leandro, pastor Eusébio, porque eu ando com eles, nós estamos comungando, então nós podemos ver o caráter, a transformação de glória em glória, a medida de varão perfeito a cada dia, nós estamos vendo uma transformação. Mas o falso profeta, o falso ensinador, ele não é aprovado no seu caráter. Jeremias 8:10, portanto, darei suas mulheres a outros e as suas herdades a quem as possua, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza. Olha só, a avareza. Desde o profeta, olha o caráter do profeta, avarento. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Olha que caráter é esse. Avareza, falsidade. 2 de Pedro 2:3 vai falar também sobre avareza. Não vou ler, para a gente ser rápido. Então, um falso profeta, um falso homem de Deus tem o caráter reprovado. Um testemunho reprovado. Como Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Amém? Então, antes de você julgar uma pessoa, ande com ela. Coma à mesa com ela. Vivencie com essa pessoa. Amém? Por quê? Aqueles que são falsos, eles dão um mau testemunho. Eles têm um caráter reprovado. Amém? Quinto ponto. E aqui é interessante. Como identificar um falso profeta? Um falso profeta, ele tem um ensino distorcido. Olha só. O ensino distorcido com meias verdades. O ensino dele até é baseado na palavra, mas é um ensino distorcido com meias verdades. Uma meia verdade não é verdade. Amém? Você precisa entender um contexto, você precisa entender uma mensagem, para aí sim fazer uma doutrina, um ensinamento correto. Eu não posso pegar um texto da Bíblia e fazer uma doutrina e criar uma doutrina em um texto, sem ter base em outros textos, sem ter a própria confirmação da palavra, porque ela se confirma, a palavra não se contradiz, a palavra confirma a própria palavra. Então, o ensino falso, ele é um ensino distorcido. Olha o que diz agora Jeremias 14. Jeremias foi um dos profetas que mais falou contra os falsos profetas. Se você for ver no Antigo Testamento, foi um dos que mais falou sobre os falsos profetas no seu tempo. Olha só o que ele diz. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação, vaidade e engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Irmão, isso é terrível. Eles profetizam vaidade e adivinhações, engano. Olha só, isso estava acontecendo no povo de Israel. E você acha que a igreja vai estar livre também desses falsos profetas, se o próprio Jesus nos avisou? Olha, continua, no verso 15.
Portanto, Jeremias 14:15. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome. Eles usam o nome de Deus, sem que eu vos tenha mandado, e dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Olha o que está acontecendo. Eles estão dizendo que o povo, a terra, não vai ser consumido pela espada e pela fome. Quando Deus levantou Jeremias para avisar, vocês vão ser consumidos pela espada, pelo fogo, pela fome, vocês vão ser levados cativos. E aí os falsos profetas, baseados nos seus ensinamentos falsos, estavam falando contra a palavra do homem de Deus, contra a verdadeira palavra de Deus. Não, está tudo bem, vocês não vão ser levados, não. Não, Jeremias é radical, Jeremias é santo demais, para com isso. Não, vocês vão ficar bem nessa terra, vocês vão prosperar. E Deus está levantando Jeremias para lá, vocês vão para o cativeiro, a espada vai comer solta e a fome também, sabe por quê? Vocês seguiram a outros deuses, a ídolos, vocês prostituíram a terra, vocês contaminaram a terra com sangue inocente, vocês ofereceram seus filhos queimados, vocês fizeram cultos licenciosos, vocês vão para o cativeiro. Essa era a palavra de Deus. E eles estavam, não, vão não. Irmãos. Agora olha o que diz Marcos 7:9. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardares as vossas tradições. Jesus está falando de quem? Dos fariseus. Eles estavam anulando a palavra, né, para colocar sobre o povo uma tradição, um ensinamento que era maior do que a própria palavra. Irmãos, tem uma seita aí fora, que ela é lá de Roma, vocês sabem qual é, né? Sabe, lá do Vaticano, amém? Então, eles dizem que o líder maior dessa igreja, ele é a voz de Deus na terra, ele é infalível, ele é absoluto. Então, se ele falar alguma coisa que destoe da palavra, não é ele que está errado, somos nós que não alcançamos o conhecimento dele. Nós que não temos a iluminação que ele tem. Irmãos, heresia do inferno, um falso profeta. A Bíblia vai dizer que ainda que viesse a descer um anjo de luz e anunciar outro evangelho que não seja esse que eu tenho falado, seja o quê? Anátema. O evangelho de Jesus é um só, está na sua santa palavra. Amém? Não passará céu e terra até que tudo esteja cumprido. A sua santa palavra. Não adianta, irmãos, mas o falso profeta, o falso homem de Deus, ele distorce a Escritura. Esses dias eu estava vendo um debate, eu vou falar que esse vídeo está público, Lana Holden, tal de igreja inclusiva e tal, ela estava debatendo. Ela estava querendo dizer que o texto de Romanos capítulo 1 não falava contra a homossexualidade, a homoafetividade. Não. Ela estava distorcendo o texto para o seu bel prazer, porque na igreja dela, porque não é igreja, aquilo ali é a porta do inferno. Na igreja dela, lá, homem pode ficar com homem, casar com homem, e mulher pode casar com mulher. Irmãos, doutrina do inferno. Está levando milhares de pessoas para o inferno. Porque torcem a Escritura. Para o quê? Para o seu bel prazer. Amém? Olha o que diz aqui Marcos 7,
Isso aqui a gente já leu. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Irmãos, se está na palavra de Deus, é a palavra de Deus. Se não está na palavra de Deus, ou é carne ou é heresia, é ensino errado. Amém? E como eu falei, além de estar na palavra de Deus, você tem que ter um ensinamento correto. Olha o que diz o David Martin Lloyd Jones. Preste bem atenção. A vasta maioria dos crentes da atualidade não parece ser capaz de detectar o indivíduo que parece dizer as coisas certas, mas que deixa de fora questões vitais. Você entendeu? Por exemplo, eu posso estar falando coisas certas aqui, mas nunca tocar em pontos vitais. E eu estou levando pessoas ao engano, ao erro, mas falando uma doutrina certa. Estão entendendo? Muitas pessoas não têm essa capacidade, às vezes, de discernir que um ensinamento correto, se for desassociado a uma verdade de um todo da palavra, ele pode levar pessoas para o inferno. Que isso, pastor? É. E ele continua dizendo, os falsos mestres, muito raramente, só quando eles querem, ou por conveniência própria, muito raramente ensinam qualquer coisa sobre assuntos como a santidade, a retidão, a justiça e a ira de Deus. Vou repetir. Raramente, falsos profetas ensinam sobre santidade, retidão, justiça e ira de Deus. E ele continua depois falando sobre pecado. Então, se você entrar numa igreja, entrar numa célula, ou qualquer lugar que seja, onde as pessoas estão, onde não se fala de santidade, onde não fala de justiça, onde não fala da ira de Deus contra os homens, contra os pecadores, que não fala de pecado, que não fale da cruz, que não fale de renúncia, esse é um evangelho distorcido. Porque Deus nos chamou para andar em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Aleluia! Arrependei-vos é a mensagem de João, arrependei-vos é a mensagem de Jesus, arrependei-vos é a mensagem dos apóstolos, para que sejam perdoados os vossos pecados. Aleluia! Sem arrependimento não há mensagem da cruz. Aleluia! Então não adianta eu vir aqui, irmãos, falar um montão de coisa boa para você, sem uma mensagem de arrependimento, sem uma mensagem de santidade, uma mensagem de justiça, que é a mensagem da palavra, a mensagem do evangelho. Amém? 6º ponto. Os falsos profetas profetizam somente o que as pessoas querem ouvir. Quer ver eu encher essa igreja, irmão? É só pregar o que as pessoas querem ouvir, que você vai receber. Alguém vai receber? Alguém vai receber de Deus aí? Dá um glória. Viu como você dá glória? Quem quer vitória, dá um glória. Amém. Tá certo, não está errado. Mas se for só isso, tem alguma coisa errada. Os falsos profetas, irmãos, é fácil eu te emocionar. Eu chego aqui, irmãos, está cheio de gente assim no YouTube, cheio de gente assim na internet, nos cultos, nas rodinhas da irmã tal. Eis que te digo, minha varoa, levanta a tua cabeça, porque essa luta tem sido travada. Pô, irmão, quem não está passando luta? Tem alguém que está passando luta aí? Todos nós estamos passando luta. Então é óbvio. Alguém não está passando luta aí?
Tem alguém já... Então tem que morar com Deus, já é santo, né? Já tá... Eu estou vendo a tua luta, a tua aflição. Irmãos, eu creio que Deus fala, tá? Eu creio que Deus fala. Mas você vê nesse meio de muito engano, engodo, só para, como nós falamos lá no início, para uma exaltação pessoal. Porque a profeta, ou o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus. E eis que te digo que essa luta vai passar, Deus vai te dar vitória. Claro que Deus vai dar vitória. Uma hora ou outra, Deus vai dar vitória. Amém? Se não der nessa terra, vai dar no céu. Essa é a promessa. Amém? A Bíblia vai dizer que nós somos mais do que vencedores, pelo aquele que nos chamou. Então tu vai receber vitória, irmãos. Cedo ou tarde você vai receber vitória. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ele é cirúrgico, ele é preciso. Ele fala aquilo que você está vendo lá no teu quarto, no teu íntimo. Não é coisas genéricas. Então para com isso. Avalie o que está sendo falado, o que está sendo dito. Tá? Avalie. Quer ver? A pessoa está falando coisas óbvias. E você está, ai, Deus está falando comigo. Tá? Cuidado. Graças a Deus que isso não acontece aqui, amém? Acontece lá na internet, lá em outros lugares, amém? Então cuidado, porque os falsos profetas profetizam aquilo que você quer ouvir. E o nosso coração é enganoso, irmão. Cuidado. Você gosta de ouvir coisa boa. Eu gosto. Se a Júlia chegar lá, né, em casa e falar, caramba, que carequinha gostosa. Né? Ai, meu amor, como você está cheiroso. Eu vou gostar, irmão, de ouvir. Amém? Então, os falsos profetas, eles chegam assim. Eles precisam parecer ovelhas. Por isso que eles falam manso, falam brando, falam com dialeto evangeliquez, mantunébia, xerabalai. Eles usam esses termos aí que dizem ser línguas, né? Eles usam, eles imitam, enrolam língua, tudo para se parecer ovelha. Cuidado, irmãos, cuidado. Jesus disse, acautelai-vos. Amém? Jeremias 5:31. Estou falando que Jeremias é o que mais fala sobre os falsos profetas. Os profetas profetizam falsamente. E os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. Irmãos, os profetas estão falando mentira, falsidade, e o povo desejava isso. É o que o texto está dizendo. O povo deseja ouvir mentiras e falsidades. Jeremias 8:11. E curam a ferida da filha do meu povo, levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Eles estão... vai ter paz. Olha os profetas. Vai ter paz, Israel não vai ser levado a cativeiro. Vai ter paz, nós vamos ver um momento de paz, um momento de alegria, um momento de vitória. E profetizam. As pessoas querem ouvir isso. As pessoas querem ouvir uma boa mensagem. Mas nós não precisamos ouvir o que nós queremos. Nós precisamos ouvir o que nós precisamos. O que nos vai nos nutrir, o que nos vai nos alimentar espiritualmente. E eles estão dizendo, paz, paz. Mas Jeremias está dizendo, não vai ter paz. Então, muitos falsos profetas só vão profetizar coisa boa. São profetas do ursinhos carinhosos. Lembra desse desenho? É mil maravilhas, tudo é mil maravilhas. Tudo Deus vai fazer, tudo Deus vai curar, tudo Deus vai sarar, tudo Deus vai dar, tudo Deus vai... E Deus faz, irmão, Deus faz realmente. Deus faz tudo isso. Mas mediante a sua vontade, mediante ao seu querer, aos seus desígnios, de acordo com o nosso também comportamento. Se eu obedeço ou não obedeço a palavra, ele distribui graça, favor,
misericórdia. Não adianta eu chegar aqui, Deus vai te abençoar, e tu está vivendo uma vida toda torta, uma vida de pecado, uma vida mundana, uma vida promíscua. Tu não vai receber nada, irmão. Tu vai receber talvez só a misericórdia de Deus, até que você mude. Então não adianta nada você ir de culto em culto querendo buscar uma palavra, se você não se examina. A Bíblia fala de se examinar. Examine, pois, o homem a si mesmo. Aleluia. Davi vai falar, Senhor, sonda-me, ó Deus, sonda-me. Eu preciso saber se há alguma coisa má, algum caminho mau. Amém? Nós precisamos saber, Senhor, estou de acordo com a Tua vontade para receber graça, para receber a Tua misericórdia, para receber o Teu favor. Nada que você faça vai merecer a graça, por favor. Mas há uma retribuição de Deus quando eu obedeço, quando eu estabeleço um padrão de santidade, de comportamento de Deus. Amém? Então eles falam falsamente, homens e mulheres falsos profetas, eles profetizam o que as pessoas querem ouvir. 2 Timóteo 4:3, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Gente, nós estamos vivendo um tempo que ninguém vai suportar a doutrina da palavra, mas terão comichão nos ouvidos, amontoando para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Vão criar aqui uma doutrina conforme a nossa concupiscência. Acabei de citar uma, do movimento LGBT. Igreja inclusiva, a igreja é do inferno. Não inclui nada, ela exclui você do céu. Porque é uma doutrina segundo os preceitos humanos. Eles arrumaram doutores para si, para o quê? Fazer conforme as suas concupiscências. Concupiscências, ou seja, seus desejos. Então, falsos profetas vão profetizar aquilo que você quer ouvir. Mas também o inverso, não quer dizer que o inverso não seja verdade. Homens de Deus também não profetizam o que você quer ouvir. Não estou dizendo isso, amém? Homens de Deus também ouvem o que nós queremos ouvir. Homens de Deus também consolam, também trazem palavras de amor, de graça, de retidão, amém? De conforto. Homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, também trazem mensagem de paz. Mas os falsos só vivem esse tipo de mensagem. É um evangelho distorcido. É uma partícula do evangelho. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Para a gente concluir, o que a gente pode aprender? Primeira coisa, é o que Jesus ensinou, Mateus 24:4. Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Cuidado. Jesus mandou ter cuidado lá no início do seu ministério. E Jesus termina seu ministério, um sermão profético, que se eu não me recordo, que eu acho que também era no monte, o seu sermão profético, Jesus também fala, cuidado, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, usando o meu nome. Amém? Mateus 26:41. Estamos num ambiente, uma campanha de oração, 40 dias de jejum e oração. E Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? A igreja de Jesus precisa vigiar. Vamos ficar de pé. Aleluia. Você precisa estar firme na palavra. Jesus vai dizer, aquele que edificou, aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelho-ei aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Você quer estar edificado sobre a rocha? Escute a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus, se aprofunde na palavra de Deus, beba da palavra de Deus.
Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos diante de Ti, ministrando a Tua palavra, Senhor. Que nessa hora saiamos daqui, Senhor, com uma convicção de que a cada dia que passa, a Sua volta está próxima. A cada dia que passa, Senhor, mais homens e mulheres se levantam em Teu nome, Senhor, mas são lobos devoradores, mas nós estamos escondidos em Ti, nós estamos na rocha inabalável, nós estamos, Senhor, debaixo da autoridade do Teu nome, da autoridade da Tua palavra, porque nós te amamos e nós confiamos na Tua palavra, nós colocamos a nossa fé em Ti, Senhor. Que o Senhor nos livre, Senhor, que o Senhor nos guarde, Senhor, possamos ser fortalecidos na nossa fé, Senhor. Possamos ser fortalecidos no nosso entendimento, e que Teu Espírito Santo nos revele a cada dia a Tua vontade, o Teu querer. Possamos ser, Senhor, homens e mulheres que têm discernimento espiritual, Senhor, que têm o discernimento aguçado, Senhor, para as coisas do Teu reino, Senhor, porque nós queremos sim, Senhor, profetizar, nós teremos sim, Senhor, dias de paz, nós queremos sim bênçãos, Senhor, mas tudo na hora certa, no momento certo, vindo da Tua paz, Senhor, segundo a Tua direção, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é galardoador, Pai. Usa, Senhor, a Tua igreja nesses dias, Senhor, como voz profética, Senhor, e se aproxima, Senhor, enquanto se aproxima o dia da Tua vinda, Senhor, vai, Senhor, separando o joio do trigo, Senhor. Vai revelando aqueles que são seus e aqueles que não são seus. Senhor, usa a Tua igreja nesses dias, Senhor, com graça, com misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.